O que antes era uma exclusividade das páginas impressas, hoje ganha infinitas possibilidades no meio digital. A gente está falando de sites de revistas ou web revistas que podem ser portáteis, expandidas, nativas digitais e sociais. Muitos são os formatos. Mas o que não mudou foi o intuito. Até hoje o objetivo é levar conteúdo de qualidade e de profundidade para os leitores. E quem nos esclarece sobre este mundo novo que o digital oferece para esse mundo das revistas é uma dupla. Hoje eu tomo a liberdade de conversar com dois convidados. Eu tenho à minha esquerda a Juliana Moura, da Hub Channel, que é uma empresa especializada, inclusive, nessa área de versar veículos, né? A área de mídia, a área de veículos de imprensa, antigamente físicos e hoje digitais. E aqui do meu lado direito, o Ricardo Lacerda, que é da República Conteúdo, que tem aí uma longa trajetória em produzir conteúdos para revistas. Então, sejam muito bem-vindos, Juliana e Ricardo. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, gente, eu vou começar então. Eu sei que são duas áreas diferentes, mas são complementares, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês sobre esse mundo das revistas que até então, não sei se a gente pode me corrigir, mas a gente pode falar de uma década, talvez, para cá, até então eram exclusivamente impressas e que hoje aí o mundo digital é um mar de possibilidades, né? Eu vou começar pela Ju, pelas mulheres, né, Ricardo? Com certeza. Mas tá certíssima, a gente pode falar que a publicação digital teve um boom, né, dos últimos anos para cá, mas a gente vê apontamentos lá desde anos 90, 94, por aí, onde a gente viu o primeiro jornal, né, ser publicado no digital e se nomear um jornal digital. Então, acho que desde Década de 90 isso aconteceu? 94, por aí. Gente! Lá nos primórdios dos anos 90. Eu estou enganado ou foi o Jornal do Brasil? No Brasil foi o Jornal do Brasil e lá fora foi o Wall Street, né? Que é o precursor de tudo, que nomeou a publicação como publicação digital. Logo em seguida, o Jornal do Brasil publica aqui o seu jornal digital e aí a gente vem numa crescente, né? E hoje em dia não se consegue mais enxergar o jornalismo fora do digital, né? Ainda alguns com certa resistência, né? A gente sempre fala, né? Ali na Hub a gente trabalha com a publicação, trazendo justamente o jornal e revista para o digital. Então a gente ainda vê uma certa resistência do pessoal mais das antigas e falar muito ainda da publicação como o braço direito da publicação impressa, né? A gente vê ainda esse movimento acontecendo. Em contrapartida, depois ali de 2020, que veio a pandemia, que acho que acelerou tudo mais um pouco, né? Se criou uma urgência do digital. E aí agora a gente vê jornal nascendo já no digital, né? Que já é um movimento completamente diferente. A gente, quando fala do pessoal que ainda tem uma resistência, a gente tem que apresentar o que tem de benefício ter um jornal no digital. Quando a gente fala com essa galera que já nasceu no digital, é completamente diferente. Tá aí, o que é o amanhã? Né? O que tem de inovação? Esses são os caras que já estão pensando no futuro do segmento. Acho que a gente tem muito papo para conversar hoje no nosso episódio. Legal. Tá? E, bom, Ricardo, contigo. Qual é o outro lado da moeda? Vamos lá. Eu trago aqui um lado de quem trabalha com revistas aí desde 2008. Né? Trabalhava no Grupo Amanhã, com a revista Amanhã, a revista Aplauso. E eu participei, em 2008, do processo de migração do portal Amanhã, que era um portal estático, em 98, né? Ele recebia ali uma vez por mês um conteúdo da revista, então mensal. E quando eu entrei na Amanhã, foi para fazer a criação, não eu fazer a criação, mas liderar o projeto de criação de um portal para ser atualizado diariamente, etc, né? Então, acompanho esse mercado aí desde 2008, perdão, e desde 2012, com a criação da República, a agência de conteúdo, da qual eu sou um dos fundadores, né? A gente, logo no início, trabalhando com veículos da mídia aqui do Rio Grande do Sul, como a revista Amanhã, depois também teve a revista Voto,
e já desde o início a gente trabalhando com veículos da Editora Abril. Então, com Super Interessante, Aventuras na História, a antiga e agora voltou a Bravo, né, também. Então, a gente acompanhou a transformação desse mercado de revistas, sobretudo. A República tem também um braço muito presente na produção de conteúdo para marcas, mas a gente segue trabalhando para veículos, e a Super é uma delas, a HSM, etc., né, a Piauí, eventualmente. São veículos bem tradicionais e eu tenho muitas dúvidas aqui, anseios para compartilhar com vocês, para tentar ouvir da Juliana, o que dá para fazer para engajar com maior, assim, com mais... assertividade. Exatamente, porque eu sinto que falta, tem as pessoas apegadas ainda ao impresso, como a Ju comentou aqui, e tem um público de leitores que está deixando de ser formado. Isso tem a ver com uma questão geracional, onde as mídias sociais explodiram e as crianças, é tudo muito efêmero, é muito rápido, então a leitura de uma revista hoje é um processo que tu tem que te dedicar àquilo. Não é uma coisa que as pessoas tinham o hábito de fazer uma leitura de uma revista semanal. A gente vê por números, né? A Veja em 2015 tinha 900 mil exemplares por semana de tiragem. Hoje não chega a 100 mil. Nossa. E a Veja era a principal revista do Brasil em termos de tiragem, né? As revistas semanais, elas estão, eu não digo definhando, porque tem o público cativo, mas o volume fica muito difícil de ser atingido. A época foi descontinuada e às vezes a gente nem percebe. Em 2021 parou de existir a época, virou um suplemento, né, do Globo. Então, a gente que está dentro desse mercado, produzindo para revistas, a gente produz hoje para impresso, né? Ou para portal. A gente não produz para uma revista digital. Então, a gente produz reportagem para Super, a gente não coloca o SEO, né? Hoje o SEO está muito presente no digital. E vai para o portal da Super. Mas tem também a forma de tu ler no Flip, né? E é esse engajamento que eu sinto que falta ainda para se ler no Flip. Eu não sei se é algo que o Flip flopou ou não, né? A Ju tá aqui para me provar que não, porque eu acho que em nichos, né, o poder público usa muito publicações que precisa ainda. Então, eu quero entender muito compartilhar esses anseios. Legal, aí. Legal. Olha, respondendo de bate-pronto, o Flip ainda não flopou. Mas o que a gente conhecia como Flip, que é basicamente aquele PDF que tu pode folhear no digital, esse eu acho que ficou arcaico, né? Existe uma evolução desse formato antigamente chamado de Flip, que é que acho que muita gente ainda não conhece, não entende, né, que existem ferramentas complementares ao modelo de leitura Flip. O Flip é um modelo que é o mais próximo do impresso possível, né? Trazer exatamente isso. Eu não faço uma publicação pensando no digital, eu faço a publicação do impresso e trago ela para o digital. Boto lá no meu Flip. Não, tranquilo, isso não está errado, tá? Não é isso que vai flopar a tua edição, não, nada disso. A questão é o extra a isso, o bônus, né? Como é que eu faço o leitor de hoje, que já é a nova geração de leitor, né? Que já vem do digital, ou que está muito mais acostumado com o digital, como é que eu faço ele engajar, né? Se tornar um assinante de fato, não ser só um consumidor pontual. Bom, é interatividade. Hoje, ali na Hub Channel, o que a gente mais pensa quando fala de desenvolvimento, produto, o futuro do mercado, é como trazer formatos diferentes de consumir esse mesmo conteúdo, sem que a gente precise onerar tanto a nossa redação, né? Porque vai faltar braço se eu precisar pensar em vários métodos de publicação diferentes dentro de uma redação. Então, a gente é uma empresa de TI, né? Então a gente se apoia muito na tecnologia e se utiliza dela de forma complementar ao trabalho braçal. Então é muito, até puxando o assunto de agora, IA, né, inteligência artificial, vai ser um grande braço para as redações, né, e para os sistemas de Flip poderem se atualizar e conseguirem entregar diferentes formatos para visualização que complementem o Flip. Hoje a gente lê, às vezes, de forma rápida via rede social. A gente entende que nem todo canal de rede social é verídico, tem toda aquela resistência. Hoje a gente ainda tem muita seriedade, né, e respeito pelos veículos tradicionais, pelos jornais. E é preciso continuar tendo isso, né? Então, quando a gente tem um Flip dentro de um jornal, né, tradicional, jornal respeitado, o leitor do dia a dia, ele não vai consumir só na rede social. Vai ser aquela leitura dinâmica rápida,
mas ele vai se informar de verdade, procurar a vericidade dentro dos portais, dentro dos aplicativos, enfim. Então é preciso as redações, os grupos de mídia pensarem nisso e se utilizarem disso no seu dia a dia, de ter ciência de que seu público não vai morrer. Não vai perder esse público para um Facebook, uma rede social da vida. Rede social nasce uma, né, morre outra, enfim. A gente ali do jornalismo... Vivemos isso há poucas semanas, né? Exato, a gente viu, a gente vê nascer e sempre é aquela coisa, será que vai pegar essa? Eu ainda não entrei, inclusive, com esta dúvida. Eu espero um pouco, que é para ver se vai dar certo, para não perder tempo. Olha o Clubhouse aí, né? Exato. Né? Teve um outro... O próprio Snapchat perdeu horrores de espaço, né? O Orkut ia voltar e não voltou, teve, né? Nossa, eu tô esperando. Tô esperando. Eu tô esperando. Saudosa. Mas eu acho interessante, Ju, que o Ricardo trouxe uma coisa que eu acho sempre muito relevante. E fala alguém que tem um veículo originalmente digital, né? A gente já nasce... Eu não vou dizer originalmente, mas assim, já nos primórdios do nosso lançamento de Coletiva, quando a Coletiva fica lá um ano e pouco, mais ou menos, só na versão impressa, e em seguida migra para o digital, e a gente faz um movimento inverso, porque aí a gente, em 2009, lança uma revista impressa, que super dá certo, e agora a gente está, então, nesse processo de realmente voltar a ser 100% digital. Passar a ser 100% digital. Mas quando a gente fala de revistas, e aqui o Ricardo estava falando da Super, que eu acho que é um super case, né? A Super é um super case. A gente fala de conteúdo de profundidade nas revistas, normalmente, né? Sim. E aí quando a gente fala, porque o ambiente online, ele tem essas alternativas, essas possibilidades, essas interações que são muito mais infinitas do que o impresso. Em compensação, a gente... se depara com um público que quer as coisas mais rapidamente. Então, o Flip, ele não dá essa experiência do usuário como um portal já oferece, né? Então, também queria entender um pouco melhor essa questão do Flip flopou, que eu achei ótimo, porque... E aí eu vou puxar a brasa pro nosso assado mesmo, vou embarcar na dúvida, porque esse também é um anseio nosso, sobre essa sobrevivência do Flip, né? Porque... poucas as pessoas... Talvez o Flip... Será que o Flip não é ali um caminho do meio entre o impresso e o que é, de fato, originalmente digital? Eu me pergunto se existe, e eu quero muito ver a Juliana, se existe um impresso, existe um portal em que tem as notícias lá, os conteúdos cadastrados lá no portal, em HTML, dá para colocar vídeo, dá para colocar áudio. Qual é a função do Flip? Que não é só o Flip. A Ju comentou que não. O Flip, até uma coisa, né? O Flip está no passado, é uma coisa mais arcaica. O que são essas coisas novas? Onde dá para consumi-las? É no PC? É no celular? Tem outro movimento que eu acho curioso, os tablets. Eu tenho a impressão que eles... tem números mostrando que a venda de tablets vem caindo. E o tablet era um pouco maior que o celular. Os celulares também eram maiores. E a gente não quer ficar só lendo na telinha desse tamanhinho. Então, o tablet tinha tudo para dar certo, para tu ler uma revista, para tu folhear a revista no digital, como um Kindle, talvez, onde se folheia um livro. Mas eu acho que o tablet não vingou. Eu acho que a tua comparação com o Kindle é ótima, né? Porque o Kindle nada mais é do que folhear um livro no ambiente digital. Sim, a experiência que o Kindle dá é muito mais próxima, né? Tem até aquela, quase que uma textura, né? Que tu consegue ver ali, tu acha que tu tá folheando um livro de verdade. Mas... não que supere a experiência... eu não posso... Desculpa, Vini. Eu gritei no microfone de novo. Não que supere a experiência, né? De uma... folhar tátil, um livro tátil. A experiência tátil. Perfeito. E só acrescentando aqui... mas chega muito perto, concordo. A gente vem de uma saturação de reuniões em Meet, em Zoom, etc. Então, quando tu pega uma revista... Eu sou fãzão da revista, né? Então, quando tu pega uma revista para ler, tem a impressão que eu vou sentar na minha poltrona, vou ler uma revista com café. É uma experiência. É uma experiência em que tu te desconecta. Tu não tem spam surgindo na tela, tu tem pessoas na volta, como sempre teve, isso vai ter, né? Mas a revista tu leva pra beira da praia, por exemplo, o Kindle tu até leva, mas exige uma série de outros cuidados ali, né? Tu leva com aquele receio, né? Será que ele vai funcionar no dia seguinte? Será que ele vai funcionar no dia seguinte? Será que a bateria vai durar? Sim. Tem tudo isso também, né? Será que a questão do sol ali também, enfim. Sim. Vamos. Então, voltando um pouquinho, né, lá no início da conversação,
ainda com flip, ainda o que fazer. Eu acho que o flip, sim, é um complemento. Eu acho que é o meio do caminho, que nem você falou. Eu acho que ele serve muito mais para a nossa geração, que estava acostumada, que quer essa experiência, né, de saio, agora eu vou pegar minha revista, né, eu vou ter o meu momento. É dar isso, ou o mais próximo disso possível, para quem gosta do digital, né, que ele vai ter esse momento no digital, não tem problema. Eu acho que o tablet chegou bem próximo de dar essa experiência do meio digital, onde você tem ali o formato mais parecido com uma edição, né, impressa. Mas o futuro, como fazer dar certo, é conseguir integrar tudo isso. O portal de notícia é essencial, né, da profundidade que a gente precisa ter num veículo de informação. O flip, ele complementa para conseguir ter o impresso no teu bolso. Né? É a agilidade que o dia de hoje pede. Né? E o flip com seus complementos, eu tô no carro, eu consigo pedir para o meu flip, por exemplo, pelo menos o flip da Hub, para ele ler a notícia para mim. Né? Eu não preciso ir para um podcast, eu não preciso ir para essas outras alternativas que também são outros canais, né, de consumo. Eu posso ler exatamente a edição que tu subiu lá no teu flip, ouvindo, né? Pedir para ele, lê a edição tal, ele vai ler para mim. Então, eu acredito que todos esses canais, essas formas de publicação que a gente tem hoje, nenhuma delas eu apontaria como, essa é o futuro da publicação digital. Acho que a gente não chegou nesse momento. Eu acho que hoje a gente só tem complementos, no qual o consumidor que vai nos dizer, o próximo consumidor é que vai nos dizer qual que é o ideal para aquela geração. A nossa é um misto de tudo. Porque a gente pegou a época do impresso, a gente está se adaptando ao digital, a gente está acostumado a ter essa novidade o tempo inteiro e a gente está aberto a... Hoje eu leio no jornal impresso, se eu não puder parar para ler o impresso, eu vou precisar ler no Uber, agora vindo para cá eu estava lendo um jornal. Então, a necessidade é que faz a entrega correta, digamos assim, hoje em dia. Mas... Em resumo é isso, acho que não existe ainda o canal oficial do amanhã. Dá pra gente dizer que o ideal talvez seja um conteúdo, uma revista, um portal, uma marca de comunicação, um veículo, ser multiplataforma. Sim. Então ele ataca no podcast, ele ataca no videocast, ele cria o conteúdo pro portal, ele tem um flip interativo e ele tem um impresso. Que é o premium, dá pra dizer assim, o impresso vai ser um produto premium. Né? Com certeza. E mais que isso, não só ter todos esses meios, mas esses meios estarem vinculados. Né? Eu preciso entrar no portal e no portal eu ter acesso, um direcionamento para o teu podcast, para a tua edição digital, para assinar a impressa que vai chegar lá na minha casa. Todos os canais eles têm que se conversar. Num clique só, tu tem que jogar o teu leitor, o teu assinante para todos os outros canais que tu tem. Isso aí tem um desafio, desculpa, Márcia. Não pode, por favor. Isso aí tem um desafio que é o custo. Né? Eu queria exatamente tem um desafio que é o queria custo, porque são muitas tecnologias envolvidas. Tudo bem que a tecnologia ela ajuda, né? Ela facilita muitos processos, mas tem que se investir em tecnologias. E a gente vem de um movimento já há uma década, pelo menos, de enxugamento das redações. Sim. Né? A gente aprende na faculdade ou estuda quem pesquisa, enfim, os jornalistas que antigamente eram muito focados numa editoria só, que tinham meses para fazer uma reportagem. E hoje eu acho que as faculdades formam um jornalista que ele opera a câmera já do celular, que ele já sabe mexer em edição de áudio. Não que não tivesse que fazer isso quando eu me formei há cerca de 20 anos, mas hoje é cada vez mais múltiplo. E isso eu acho que cria um embate com a possibilidade de tu te aprofundar e ser expert, e ser muito bom em algo, quando tu tem que ser minimamente bom em tudo. Em tudo. E aí tem enxugamento de redação, tem investimento em tecnologia, e enxugamento de redação, as revistas são um caso muito emblemático disso. As revistas como um todo, ou deixaram de existir, ou diminuíram muito suas equipes, ou passaram a ser o que era mensal passou a ser bimestral, o que era bimestral passou a ser projetos especiais, que são 3, 4 edições por ano, porque o custo do impresso é caro. Porque tem a importação de papel, tem o transporte, a logística, uma série de custos que fizeram com que o veículo impresso se tornasse caro. Então, muitos migraram para o digital e tal. Então, como é que se enfrenta esse desafio de custo, né? E eu acho que se tu puder trazer algumas experiências práticas de como vocês vêm trabalhando lá no Hub Channel, com que tipos de veículos, eu acredito que os segmentados, o poder público,
tem um nicho muito maior para isso. Antes da Ju responder, eu acho super interessante, Ricardo, porque assim, eu ia exatamente, quando eu fiz menção de falar, era exatamente isso, porque o impresso, ele está se tornando cada vez mais insustentável economicamente. Porque a gente fala isso, o papel custa caro, a logística de entrega é super também custosa. Mas também tem esse outro ponto do custo das tecnologias, né? Desse investimento na área digital, porque cada vez mais a gente precisa também investir na experiência do usuário, né? Que é o nosso medidor ali, que é ele que vai dizer, né? Como disse a Ju, ele que vai dizer qual é o próximo. Então, investimentos tem que ter nos dois lados, né? Em qualquer que seja a plataforma que se escolha. Só queria ressaltar que eu acho interessante isso, mas tô curiosa também aí para saber desses cases aí. A gente tem visto dois principais movimentos acontecendo, tá, no mercado, né, que a gente vê dos nossos próprios clientes ou novas oportunidades de clientela que chega. Tem aquele veículo que acaba contratando uma dupla ou pelo menos uma pessoa de TI, né, um desenvolvedor que seja para dentro da sua equipe, acaba tendo um desenvolvedor dentro de uma redação para que possa desenvolver o seu próprio produto, né. E aí fica na mão dessa pessoa ou dessas pessoas para que se tenha desenvolvimento e atualizações conforme a tua única e exclusiva necessidade. Essa é uma das estratégias que a gente vê. E aí a gente entra junto com eles muito mais em parceria de negócio, né? De exemplo, a gente tem desenvolvido essa plataforma, né? Vocês podem se utilizar do serviço e essa pessoa que vocês têm de TI é quem vai pensar em evolução de negócio, né? E quem vai dar suporte a esse serviço que a gente tem como empresa. E tem um outro ponto, que é o pessoal que não tem essa grana para investir. Eu não tenho como ter um cara de TI aqui dentro. Que é bem comum, inclusive, né? Eu preciso que vocês, né, como empresa, façam tudo. Né? E pra gente, como Hub, ok, mas eu vejo que essa é a principal necessidade do mercado. É muito difícil ter alguém de TI, né, dentro de um veículo de publicação. Né? E quando tem, tu precisar que essa pessoa ainda pense em negócio, em mercado, em evolução sozinha, né, é muito difícil. Então, ter uma empresa por trás que possa te auxiliar nisso é muito bom. Daí puxa o sardinha pro nosso lado, né? Pra gente também é ótimo, maravilhoso. Né? E a questão de como tornar isso mais barato, hoje em dia não tem como mentir. É caro tecnologia. É caro. É caro. E precisa de um conhecimento muito específico. Exato, específico quanto a isso. Não dá que nem a gente, eu ajeito o áudio, daí eu ajeito a mídia, daí eu tiro a foto, daí eu faço a matéria. Não tem como ter isso dentro da TI. Né? A pessoa é especialista em TI, naquele tipo de desenvolvimento, só para site, né? Só para portal, o outro é só para aplicativo. Então, nessa área a gente não consegue mexer. O que a gente sempre fala e usa como argumento para quem está chegando e tem pouco para investir, é aquela coisa, investe no mínimo. Tu já tem teu impresso, traz com flip mesmo. Né? E utiliza do que a ferramenta, o serviço da Hub ou de qualquer outra empresa pode te dar para complementar aquilo. Né? Eu consigo inserir um link que direciona lá para um anunciante. Pô, então tu já não está mais só vendendo, monetizando no espaço publicitário dentro da tua edição. Tu já está também monetizando a partir de banners, tu também está monetizando a partir da inserção de um vídeo ali dentro, do link que leva lá para um e-commerce, ou seja, não é só clique de view da marca, é um clique que vai levar para uma compra, um lugar muito quente, né? Então, tu pode cobrar mais por isso. Então, hoje, quando a gente fala de investimento em tecnologia dentro da publicação digital, a gente não tem como não falar em meios de monetização, né? Hoje é muito mais inteligente para alguém que está entrando e está querendo, né, ter esses múltiplos canais, omnichannel aí, tem que investir em coisas que te deem formatos de monetização, porque daí acaba se pagando, entendeu? Essa é a grande jogada. Isso que a gente tenta passar, pelo menos para os nossos parceiros de negócio, nossos clientes. Realmente, a partir do momento que tu consegue vender espaço publicitário, de qualquer um dos formatos que se dê dentro de uma edição digital, se paga aquela tecnologia. Vocês trabalham com clientes, com veículos que têm a versão impressa e também a digital, ou alguns que são só na versão digital? A grande maioria tem as duas.
Vem do impresso e começa no digital. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte, os espaços publicitários dentro do impresso, eles são replicados nesse formato digital? Vai da estratégia de venda ou eles podem ter novos espaços de anúncios dentro de uma versão digital? É livre. Normalmente a gente já traz o mesmo espaço que tu vendeu no impresso, ele vai estar replicado ali na tua edição digital, exatamente do mesmo formato, tá? Mesmo tamanho, mesmo tudo. Então, o teu Media Kit lá de venda vai ser o mesmo, tu tem no impresso e no digital. E tu ainda pode adicionar outros formatos, que daí só o digital te dá essa oportunidade. Pode adicionar um caderno, se quiser. Exatamente, dentro. Exatamente. Então dá para comercializar no impresso uma revista de 60 páginas e no digital ela tem 80. Exato, exatamente. A gente fez isso por um tempo, inclusive a gente dizia que a gente tinha conteúdos exclusivos e estendidos na área digital, na versão digital da revista impressa. Porque o impresso ele também traz uma limitação de caracteres ali, né? Então assim, e vocês que produziram muito e produzem para Super, por exemplo, já vem de lá brifado, né? Olha, eu preciso de uma matéria de até X caracteres. E aí o digital, ele te dá esse mar de possibilidades de inserir um áudio, de inserir... a gente fazia muito isso, assim, na versão impressa ela tinha 60 páginas e na versão digital aí passava das 100 páginas, porque muitas vezes a gente como jornalista, né, Ricardo, acho que pode compartilhar um pouco também dessa tua experiência, que é quando a gente faz uma entrevista que é muito boa, para não falar um palavrão aqui, e tu tem só X caracteres para usar, né? E aí tu queria, o cara falou coisas incríveis para revista, para o conteúdo da matéria. A gente está falando de um conteúdo de profundidade que é o que a revista proporciona e não pode. Esse é um desafio que a gente enfrenta e o case super interessante, ele é emblemático, porque uma matéria da Super, ela nos demanda muito um penso, uma pesquisa exaustiva. Eu não sei se é um padrão que a gente se impôs, mas é o que vem dando certo, há 10 anos escrevendo para Super, né? Que é a principal revista de ciência, falando numa linguagem que o secundarista, o estudante consegue entender, mas com todos os fundamentos de pesquisa, referência científica, tudo ali dentro. A gente tem que mergulhar numa pesquisa, e mergulhar em muitas entrevistas, e para a forma de escrita que a Super tem, que é uma linguagem meio tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pegando o gancho do filme, ela tem que ser com sacadinhas, mas ao mesmo tempo ela não pode ser boba, mas ela tem que trazer o conteúdo sério, mas de uma maneira leve. Então tem esse desafio, a gente não consegue dar muitas aspas. E muitas vezes a gente entrevista pessoas, pesquisadores, pessoas super importantes, e aparece 2 linhas lá na Super. Por um lado, o fato de ser a Super faz com que as pessoas gostem, né? Porque dá uma visibilidade legal. O problema é quando são veículos menores, né? Que a gente às vezes passa 1 hora, 1h30 entrevistando a pessoa e dá um espaço pequeno para ela. Não é um descaso, é porque a gente tem a limitação dos caracteres mesmo, né? Então, já aconteceu conosco, com a Você S.A., por exemplo, de a gente fazer uma matéria que rendeu lá 25 mil caracteres, uma matéria grande, né? E saiu uma matéria por limitação de espaço de 12 mil. Só que estava boa a matéria de 25 mil. Então ela foi editada e no portal da Você S.A. saiu a versão completa. Então, assim dá para contemplar as fontes também. Claro que, por incrível que pareça, quando a gente faz uma entrevista com a fonte e a revista fica pronta, a assessoria de imprensa fica, já saiu. Daí às vezes eu mando o link, tá aqui. Então assim, tá aí o impresso, já saiu. Ainda querem ver, né, o impresso. Gente, eu por incrível que pareça, assim, a gente nessa decisão de matar o impresso e migrar 100% para o digital, a gente teve anunciantes, por incrível que pareça, anunciantes que disseram, se vocês terminarem com o impresso, eu não anuncio mais, porque o meu interesse é no impresso. Assim, ainda existe quem acredite no impresso, né? Eu nem usaria o ainda. Eu acho que sempre vai existir. Sempre vai ter. Porque ele vai ser uma entrega diferenciada. Eu não me refiro, talvez, a um veículo diário, a um veículo semanal. Mas como vocês, na Coletiva, que fazem veículos, que fazem revistas que não é mensal, às vezes ela é semestral, aquilo ali vira um produto premium, né? Como a gente comentou aqui. Então é algo que muitas vezes fica em cima da mesa, no escritório, para consulta, e ali tu tem que entregar algo diferenciado mesmo, que não seja tão efêmero, que não morra de uma semana para outra. E aí entra o desafio das revistas semanais, né?
tem muito desafio no ar, né? Sem dúvida. Acho que o digital, ele abriu uma caixinha meio de Pandora, assim, que a gente não consegue ver o final e a gente não consegue nem bem entender para que lado a gente está indo ainda. A gente precisa, eu acho que a gente precisa da próxima geração para entender o que vai acontecer. Não só para a publicação digital, mas o consumo como um todo. Acho que a gente ainda está muito embabacado, né, com todas as possibilidades que isso nos dá. E eu tenho medo da próxima geração, e aqui fala quem tem uma menina de 9 anos em casa. É uma geração que, por mais que o colégio puxe, eles não conseguem ter o foco de uma leitura, que é uma leitura de uma revista, por exemplo, né? Que é uma revista, um texto, uma matéria de 4 páginas, 6 páginas, 10 páginas, parece que não pega. Então, para ler um livro, nossa, tem que ser uma história toda para ter aquela concentração, para começar a ler. Então, é uma geração muito ansiosa, tudo muito rápido, e realmente fica esse questionamento de como vai ser, né? Como essa turminha que está vindo vai se comportar para consumir conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, que é um conteúdo que historicamente é conteúdo de análise que as revistas sempre trouxeram, né? A gente tem, inclusive, para quem que tiver interesse, a gente conversou já mais ou menos sobre esse assunto num episódio anterior com o Marcelo Heck e o Maicon Bock, foi quem conduziu a conversa, sobre a sobrevivência dos jornais impressos, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto muito, obviamente, né, deste Fala Mercado, porque a gente tem visões diferentes e algumas coisas, às vezes, a gente não olha para alguma questão, né? E o Marcelo Heck fala muito que as versões, os veículos impressos, eles oferecem uma curadoria ao seu leitor, porque tu já procura essa plataforma com início, meio e fim. E o digital não tem fim nunca, né, gente? Um link vai para o outro, uma aba vai para outra, exatamente. Que vai pra outra. E o desafio, como a Ju falou, de quem produz esse conteúdo, quem precisa entregar esse conteúdo, é manter o cara ali o maior tempo possível. Retenção, né? Sim. Retenção. Porque esse consumo não vai parar, né? Esse cidadão vai estar consumindo conteúdo em algum lugar, seja ele qual for. Então, as marcas, elas precisam se preocupar em justamente isso, manter o máximo possível dentro do seu cercado, né? Seja no seu portal, seja na sua revista, seja, enfim, na sua rede social, que seja, mas ela precisa estar naquela marca, né? O teu consumidor, o teu assinante, acho que hoje em dia vai muito além do pagar para consumir o teu conteúdo. É o cara ser o advogado da tua marca, do teu portal, né? Enfim, eu acho que a gente já está indo para esse lado, né? Uma coisa é ter o assinante, outra coisa é ter o tempo investido dentro do que tu está publicando. Aliás, muita gente diz, né, que a atenção é a moeda mais cara da atualidade, né? Antes de passar de novo a bola pro Ricardo, quero lembrar que este programa é um oferecimento da Vero, nossa super parceira aí no projeto. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. Peça a sua proposta. A Vero é mais negócio. Agora sim. Beleza. Em relação a esses formatos da revista digital, como mensurar a interação, a audiência? Tu falou em questão de monetizar, é importante. E hoje a gente vê pelas redes sociais que existem 3 tipos de leitores. O ativo, o reativo e o inativo. E, infelizmente, o inativo é a grande maioria. Tem dados, né, do Instituto Reuters que mostram que o inativo é mais da metade das pessoas, são as que leem, consomem, mas não interagem, não comentam, não repercutem, né? O inativo, quer dizer, é o passivo também, né? Ela passa incólume por aquela leitura, apenas consome. O leitor ativo é aquele que faz barulho, né? É o que pega o conteúdo, vai lá, posta e comenta. E compartilha. O reativo é o que vai em cima desse, né? Ele é um intermediário. Então tem esses 3 tipos e eles fazem muito barulho, né? Tanto o ativo quanto o reativo, eles fazem muito barulho, mas eles são uma minoria. São expressivos, obviamente, mas eles são uma minoria. E muitas vezes a gente se pauta por eles, porque eles fazem o barulho, né? Na política, muitas vezes é assim também, né? Sim. As minorias barulhentas, seja a esquerda ou a direita, fazem mais barulho. Tu acha que é uma montoeira de gente, e às vezes é 2, 3 ali, mas fazem um barulhão, então a gente se assusta, se pauta por eles.
Mas eu queria voltar ao ponto de como tu mensurar esse engajamento, essa audiência nessas ferramentas. Por exemplo, é um PDF ou é um formato diferente que vocês usam? Por trás de tudo isso é um PDF. Tá? Vai subir o teu PDF, como tu sempre fez desde o primeiro lá, Flip lançado. Só que a plataforma, as plataformas, enfim, elas te dão ferramentas para tu transformar esse PDF. Tá? Então, apesar de ser um ponto PDF, lá o documento que tu subiu, tu vai conseguir fazer a inserção de exemplo, estou fazendo a cobertura de um evento. Né? Então, eu tenho lá no meu Flip, na minha edição digital, a matéria, ali, 2, 3 páginas sobre aquele evento, mas eu tenho nessas páginas também a inserção de, por exemplo, uma galeria de foto. Dentro dessa galeria de foto, eu posso ter, ao invés de uma foto, subir um conteúdo publicitário lá no meio. Né? E esse conteúdo publicitário é passível de clique. Esse clique a gente contabiliza na plataforma. Né? Então, tu começa a contabilizar, tá, nesse local, no meio de uma galeria de fotos, quantos cliques eu tenho? Né? Qual é o termômetro daquele espaço publicitário? Um banner fica ao lado da tua publicação, ou em cima, enfim. Ali é um lugar mais quente ou mais frio para fazer publicidade, para monetizar em cima dele? Novamente, a gente consegue ver o tempo de sessão, né, que aquele usuário, aquele leitor ficou logado e que aquele banner estava sendo apresentado para ele. Teve clique? Não teve? Né? Daí a gente começa a dividir tempo por clique na publicidade. Tem outra opção também de, por exemplo, o banner, ele não ser aquele banner que fica a mesma publicidade o tempo inteiro de sessão do usuário. A cada 10 minutos, a cada 3 folhas que se passa, muda para uma próxima marca. Né? Então, é um tempo que tem ali e que o usuário, vi, não é isso que eu quero, mudou uma publicidade, essa aqui já faz mais sentido para mim, eu vou lá e clico. Ou então na página, mapa de calor. Quanto tempo o meu leitor ficou nessa página, nessa editoria? Aí tu começa a ter dados o suficiente para analisar e entender o que funciona para a tua publicação. E o que funciona para uma edição nem sempre vai ser a mesma coisa que vai funcionar para outra. Então também é essa questão de ter alguém na equipe que fique a cargo de fazer essa análise. Porque hoje a gente tem, né, vou integrar o meu sistema, a minha plataforma, o meu Flip, com o Google Analytics da vida, que já me traz, né, um relatório bem palpável ali para fazer. Mas também tem as análises das próprias ferramentas, das próprias soluções. Eu tenho um aplicativo, eu consigo ver quantas estrelinhas, né, eu tenho lá dentro de uma loja, de uma Apple da vida. Quantos usuários baixaram, desses que baixaram, quantos são ativos realmente? Quantos que tem sessão, que eles entram no aplicativo? Ou baixaram e nunca mais? Isso tudo, acho que são dados que estão em lugares separados, mas que é importante em algum momento, estrategicamente, alguém parar e fazer essa leitura, para conseguir apontar o norte de qual é que é a melhor estratégia de monetização. É por banner? Não, não precisa banner, é dentro da edição mesmo, vou botar um hiperlink. Eu pego um espaço, uma frase que está lá no meu PDF e torno ela clicável. Hoje eu estava conversando com um cliente que ele usa QR Code para direcionar para a publicação e compras fora do Flip dele. E aí ele estava comentando uma dificuldade, que eu tenho que pedir para minha redação, que daí é algo que a gente comentou um pouco antes, tenho que pedir para minha redação, além de fazer toda a diagramação, ter que ir lá vincular o link do QR Code. Sim, tem. Por enquanto tem. Enquanto tem. Deve. Mas a tecnologia nos dá a possibilidade para isso mudar logo adiante. Algo que a gente já está trabalhando. Foi algo que vocês também comentaram, né? E que logo em seguida, com o uso de IA, ela já vai entender. Isso é um QR Code, né? Isso aqui linka para esse site aqui, esse e-commerce aqui, e ela automaticamente vai botar ali para você. Então a tecnologia também aos pouquinhos, ela vai possibilitando a gente de onerar um pouco menos a redação, porque realmente é muita coisa que se abre agora de oportunidade. Verdade. A gente sempre fala, né, e o Ricardo deve ter escutado falar muito isso também na época da faculdade, do quanto o mercado está exigindo cada vez mais profissionais versáteis, né? Tem que a gente estava falando, tem que escrever, tem que fotografar, tem que mexer em áudio, tem que, né, enfim, tem que editar enfim. E a revista digital, ela exige, a gente falava isso no início, né? Ela exige um certo conhecimento, né? Mas também exige que o jornalista ou o profissional que produz esse conteúdo, ele também pense um pouco fora dessa caixa, né? Que antes era puramente escrita.
E hoje, e eu também falo isso porque a gente está vivendo isso ao ter tomado a decisão de tornar a revista digital, de provocar os nossos repórteres a realmente, tá, mas tu fez um conteúdo, o que mais dá para tirar disso? É a visão do que a Ju comentou do Omni, né, do Omni Channel, né? Isso. Então, tu vai fazer uma entrevista, antigamente era aqui, telefonezinho na orelha, ou presencial, tomando nota e anotando tudo, depois sentava e batia o texto. Aí de uns anos pra cá, assim, tá, mas eu vou fazer uma entrevista. Tirava a fita. Decupar, mas a gente... Na minha época, primeiro era tirar a fita, depois tornou decupar. A decupagem, mas vou dizer que na República a gente desenvolveu uma habilidade de decupar ao vivo, a gente chama. Jura? Porque vai fazendo a entrevista e vai anotando, e anotando assim, tudo certinho que a pessoa falou. Claro que saem erros, daí depois vai lá e arruma. Claro. Mas assim, anotar já no computador gente, pra pular essa etapa. Eu preciso aproveitar que nós estamos aqui com uma menina de tecnologia que atende veículos para dizer o seguinte... Pelo amor de Deus, o que está faltando para a gente encontrar quem decupe automaticamente áudios? Existem as ferramentas, né? Mas assim, existem. E aí eu vou falar de quem já faz 15 anos que procura uma ferramenta. Aí a pessoa escreve, sei lá, açougueiro e a inteligência artificial decupa como Bob Esponja. Né? O corretor do celular é meio assim também, ainda assim, né? Assim, gente... Vamos lá, né? Vamos trabalhar para facilitar a vida do jornalista, porque eu sempre digo isso, né? Quando a gente tirar a fita, decupar, enfim. E eu sou da época também que eu comecei decupando entrevistas na fita mesmo, né? Eu tirar a fita. Então, assim, tu vai, aperta o play, tá. É um saco, né? Aperta o pause. É muito chato, perde muito tempo. E daqui a pouco para aí só um pouquinho que acabou. Vira a fita, bota de novo. Porque para decupar uma entrevista de 30 minutos, tu leva 1h30. Era exatamente né? aí que eu queria chegar nesse cálculo. É impressionante. Quando as pessoas dizem assim, eu particularmente sempre tive mais facilidade para escrever essas matérias de profundidade, porque à medida que tu vai entrevistando, e isso vai um pouco da experiência, tu já vai montando mais ou menos a tua linha de raciocínio da matéria, né? Em compensação, eu fazia entrevistas, já fiz entrevistas de 2h30. E isso se transforma em 6 horas decupando. Ninguém fica 6 horas decupando. A gente está falando disso, então, de 2, 3 dias em cima daquele material, né? Então, assim, e além de tudo isso, o repórter precisa pensar, mas esse áudio aqui ficaria legal. Pode render, né? Pode render um podcast, ali, ou pode render... Uma colagem de áudios mesmo. Um videozinho de 30 segundos. E aí tem, assim como tem jornalistas que não são versáteis nesse sentido de, eu tenho o dom de escrever. Mas eu não tenho o dom de aparecer na TV. Eu sou mais tímido. Ou eu não gosto de escrever, mas eu lido muito bem com o microfone. E o ambiente digital, ele não te permite mais essas escolhas, né? A gente precisa jogar em todos os lados. Então... como é que vocês veem isso de ter infinitas possibilidades dentro do digital, mas nem todo mundo joga em todas as áreas, né? Eu acho que isso aí é algo que fica muito, assim, o jornalista que já tem uma profissão em que ele é naturalmente sobrecarregado, porque ele é consumido o trabalho dele é ler, é entrevistar, é estar depurando informação o tempo inteiro. Ele ainda hoje... E traduzindo essa informação, essa informação de uma maneira ética, palpável, simples para o leitor entender, interpretando, muitas vezes espremendo números, né, para poder tornar fácil para o leitor. E ele ainda tem o desafio de saber lidar com uma câmera, de saber fazer uma edição de áudio. Isso é bem... Eu não tenho essa habilidade. Não tenho mesmo. Eu foquei minha vida no texto, em tocar um negócio, né? Que é a República também. Então, acho que também é uma habilidade bem boa, né? Acho que tá de bom tamanho. A gente tenta aprender coisas novas, mas eu posso escrever ainda melhor, eu posso editar melhor e eu posso tocar o negócio melhor com os meus sócios, né? Então, eu não vou me meter aqui de pato a ganso a inventar uma coisa nova. Não, tem gente que faz melhor que eu, então a gente traz pro time, então isso é melhor, né? Perfeito. Mas tem veículos que estão criando, por exemplo, eu estava lendo sobre a revista Pais e Filhos. Eles criaram, eu não sei nem como é que chama isso, é um gadget, isso é uma conexão com a Alexa, em que se tu disser para a Alexa, Alexa, abrir semana a semana, a Alexa te responde, você está grávido? Você quer que a gente acompanhe a sua gestação semana a semana? Basta dizer Alexa semana a semana e dizer qual a semana que tu está. Aí ela vem com todo um texto.
Então, assim, estão pensando fora da caixa. Claro. Tem veículos pensando fora da caixa. Muito legal. Sim, eu sou suspeita para falar, né? Porque imagino. Eu comecei em desenvolvimento de sistemas, pulei para publicidade, não tinha nada a ver, acabei me formando em marketing, atuei em marketing até poucos anos atrás, agora estou em produtos, pensando em negócios e querendo me formar novamente, agora de novo dentro da área de TI, que foi lá onde eu comecei. Então, fazer de tudo um pouco. Já né? é teu. É de mim, né? Então, eu sou essa pessoa. Então, para mim, o tempo atual que estamos dentro da publicação digital combina com a minha personalidade. Mas eu concordo contigo, acho que nem todo mundo é assim e nem deve ser assim todo mundo, porque é necessário ter o especialista dentro de cada área, né? Então, ótimo, tu tem alguém dentro da tua equipe que seja mais generalista, que possa apoiar em tudo pouco, e talvez seja essa pessoa que vai pensar um pouco fora da caixa, mas é essencial ter nos times a pessoa especialista dentro de cada área. Né? Isso, senão, não se sustenta por muito tempo. Né? Para ter um crescimento saudável dentro de um negócio, dentro de uma publicação, a gente precisa ter o especialista e precisa ter o doidinho fora generalista. da caixa. Acho que se complementam. Muito bem, gente. Chegou a hora que eu não gosto, mas que é necessário. Que é o fim. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Conseguimos. Mas eu acho interessante, eu gosto de alguns episódios que a gente não responde perguntas, né? A gente não, a gente só coloca mais bode na sala ainda. Mais bode na sala, né? Sim. Porque assim, acho interessante quando a Ju trouxe, olha, ainda não tem o formato ideal, né? Então, e a gente tá aqui pra, acho que a gente é a geração da beta, né? Da versão beta. A gente tá sempre, e a gente tá acompanhando isso. Então, gente, muitíssimo obrigado por esse papo. Acho que rende ainda muitas outras conversas, né? E agradeço, então, muito a presença de vocês pra gente tentar elucidar algumas coisas boas e outras que é preciso dizer, ei, calma aí, talvez não seja tanto assim. Então, muito obrigada. Valeu, eu poderia dizer que a gente pode continuar o papo em outro formato, né, pra podia, seguir. Podia. Não, mas não, senão o diretor vai me matar aqui. No próximo canal, né? Exatamente. Mas obrigado pelo convite, é sempre bom poder debater e aprender. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, Márcia, adorei. Foi muito bacana ver o outro lado da moeda também, né, Ricardo? De quem produz, e a gente não tá contra, né? A gente joga o outro lado, mas a gente joga junto. Tem que ser o time, tem que ser o time, senão o setor não evolui, né? E é o que nós todos queremos. Olha aí. E para vocês que ficaram até aqui com a gente, além do nosso muito obrigado pela audiência, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, te inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. Como vocês sabem, no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.